Vamos então falar um pouquinho aí do processo planejado, né, de um modelo planejado. É mais ou menos a mesma situação, só que eu enalteço os benefícios da mudança, não só para a empresa, mas para o empregado também. A empresa vai ganhar? Ok, ela vai ganhar e não tenho dúvida disso. A empresa não é uma instituição de caridade, ela tem que ter lucratividade não só para sobreviver, mas para crescer. E eu tenho que ter a habilidade de identificar quais são os ganhos que essa pessoa tem no momento em que ela embarca comigo nesse processo de mudança. Só dela estar participando desse processo, estar engajada, estar vivenciando um processo e sendo participativa, ela tem como contar já isso dentro do currículo dela. Então, quais são os benefícios que aquela pessoa, além da empresa, vai ter participando das mudanças, né? Então, qual é a lista de coisas em relação dela que ela pode ganhar, né? Então, é um ponto importante. Outro ponto de se destacar num modelo planejado de gestão de mudança é falar que esses riscos, eles acontecem, eles vão ter, mas eles podem ser minimizados a partir do momento que eu convido essas pessoas para mapear os riscos junto comigo, bem como propor soluções para mitigar esses riscos. Então é um processo de quatro mãos, nós fazemos esse processo de mudança junto, dentro do possível, dou a liberdade das pessoas fazerem a mudança como elas gostariam de ser feita, ou no mínimo dar um pouco de influência às pessoas para que as mudanças tenham menor riscos e mais chances de serem feitas. E além do mais, eu vejo o levantamento de possíveis problemas que essas pessoas têm como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, porque é nesse processo que as pessoas começam a, de certa forma, colocar algumas barreiras, é que eu começo a perceber que elas estão enxergando coisas que eu não enxergava durante esse processo. Isso pode ser benéfico para mim, pode realmente me preparar de uma forma que eu tenha menos efeitos colaterais em relação a essa mudança. Então eu mitigo, eu reduzo esses riscos a partir do momento em que eu convido as pessoas para trabalhar comigo, sendo parte integrante de mudança. Eu começo a partilhar com ela todo o processo para que ela embarque junto comigo nessa jornada. Um outro fator importante nesse planejamento é enaltecer quais são os riscos que a gente tem de não fazer a mudança. Então, quais são os riscos de eu permanecer no status quo, de eu realmente continuar fazendo a coisa como eu sempre fiz. Então, eu posso ser engolido pela minha concorrência, eu posso perder aí negócios importantes de vendas para um outro player que tem uma produtividade, um custo muito menor que o meu. Então, se eu perder negócio, se a empresa perder negócio, o que pode acontecer com o meu posto de trabalho, com a minha área, com os meus colegas? Então, de que forma que a gente pode clarificar que os dentes desse jacaré estão realmente bem afiados, ele pode morder o seu traseiro. Então são essas coisas que tem que realmente valorizar com integridade, né? Com o máximo de informações específicas em relação a gente não fazer a mudança e não de forma vaga. Realmente eu não preciso deixar de lado tudo aquilo que eu gosto do meu trabalho, né? O que as coisas que eu gosto e que agrega valor eu posso levar ao novo processo de mudança. E o que eu preciso desconsiderar, possivelmente algo que não agregue tanto valor e que as pessoas podem me ajudar a enxergar o que agrega e não agrega. Então, quando realmente eu consigo entender que os benefícios são bons não só para a empresa como para mim, que realmente os riscos podem ser minimizados a partir do momento que eu ajudo a empresa a participar desse processo e que realmente os riscos são muito maiores de não mudar, né, do que de mudar, e que realmente eu não vou precisar abrir mão de coisas que eu gosto do meu trabalho e sim das coisas que não agregam valor, faz com que realmente eu me apaixone pela mudança, porque eu estou sendo ativamente envolvido por esse processo e faz com que realmente eu suba a montanha. Então aí está um pouco da diferença entre uma situação um pouco mais tradicional
e uma situação planejada que faz com que a gente tenha muito mais chances em relação ao gerenciamento de mudanças, que poucas pessoas, poucos gestores se preocupam durante esse processo. Muitas vezes a gente realmente precisa fazer aquela mudança é imposta pela direção, pelo dono da empresa, é uma mudança corporativa, mas mesmo sendo assim, se eu der pelo menos um pouco de autoridade para as pessoas a executarem como que aquela mudança vai ser executada, ou dar um pouco de influência para aquelas pessoas, eu tenho realmente um processo mais suave, fazendo com que as pessoas se sintam realmente importantes dentro do contexto da empresa. Então tá aí 2 modelinhos para que você possa refletir o modelo tradicional, o modelo planejado, a diferença de abordagem entre um e outro, fazendo com que o planejado tenha muito mais sucesso em relação à mudança que se quer fazer na empresa.